devocional de hoje é a verdade que liberta. Olha, que verdade a gente precisa ouvir para poder realmente sermos libertos. Porque a palavra vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é? E hoje a nossa live, o tema da nossa live hoje é a verdade que liberta. E o versículo da live de hoje, desse devocional, se encontra lá em João 8,32, que é um versículo muito conhecido, em que diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mesmo. Então, esse contexto da palavra foi quando Jesus ele foi, vamos dizer assim, repreendido pelos judeus, pelos fariseus, as pessoas que queriam, vamos dizer, ir contra os ensinamentos de Jesus. E Jesus ele vai falar essa palavra de que a verdade liberta, porque eles estavam vivendo muito voltados para questões assim religiosas do passado dele, de tudo aquilo que os antepassados deles viviam, né? O povo de Israel vivia. Eles também permaneciam nos mesmos rituais, vamos dizer assim, religiosos da época dos avós, dos bisavós, dos pais. E eles estavam, então, envolvidos nessa questão religiosa muito forte. É quando Jesus diz, então, que se eles conhecerem a verdade, e quem é a verdade? Jesus é a verdade ali. Se eles conhecerem a verdade, eles seriam libertos. Só que eles ali, naquele contexto, eles não queriam saber dessa verdade, que a verdade era o próprio Jesus. E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida hoje, é preciso que eu conheça efetivamente a minha verdade. A verdade sobre mim, sobre as minhas dores, que ontem nós falamos sobre o reconhecimento das dores, não é? Então é preciso que eu reconheça as minhas dores. Que verdade existe sobre a dor que eu trago dentro de mim? Que dor é essa do passado que eu carrego até hoje e que não me permite efetivamente ter uma vida abundante, uma vida que Deus ele projetou para uma abundância, prosperidade no espírito, na alma e no corpo. Então, assim, enfrentar essa verdade em nós, do que nos causa dor, da dor que a gente carrega, dos traumas, dos desafios que a gente viveu no passado, enfrentar essa dor trazendo à tona, né, trazendo a verdade à tona, ela é muito, muito, muito difícil. E uma das coisas que nos auxilia bastante e de verdade é reconhecer que a graça do nosso Pai, ela é suficiente para que essa dor, esse trauma, a tristeza, a dor da injustiça, da rejeição, do abandono, a graça dele é suficiente para transformar em bênçãos. Então, é necessário que eu identifique a minha dor, que você identifique a sua dor. Porque quando nós identificamos, fica mais fácil da gente entrar, vamos dizer, com a medicação, não é verdade? Se eu identifico que eu estou com dor de cabeça, eu automaticamente já sei que tenho que tomar um analgésico para passar a dor de cabeça. Mas e se essa dor de cabeça permanecer, for aumentando, se tornar assim cotidiana? Então eu vou precisar rever essa questão da minha dor de cabeça. Que verdade há por trás dessa minha dor de cabeça? O que está acontecendo que só o analgésico não está conseguindo resolver? As nossas dores emocionais, da mesma forma. Eu preciso saber que verdade há por trás da minha dor emocional. Por que eu não consigo, vamos dizer, parar de beber? Por que eu não consigo parar de fumar? Por que eu não consigo deixar de ser uma pessoa, vamos dizer assim, rixosa? Uma pessoa, vamos dizer, grosseira? O que há por trás disso tudo? O que aconteceu que eu preciso ver que eu não consigo ter o domínio próprio? Que eu não consigo deixar o vício? Então, é importante, de verdade, a gente enfrentar a verdade por trás das dores emocionais que nós estamos vivendo. Eu lembro que quando eu descobri que a minha dor era uma dor da rejeição materna, foi preciso eu olhar com mais carinho sobre isso. E eu entendi
o processo de rejeição, a dor de rejeição relacionada a mim, estava voltada para minha mãe por um fato que eu vivi na minha infância. Só que eu entendi de que a minha mãe, gente, não tinha nada a ver com esse processo de rejeição que eu tinha aqui. Mas eu só tinha 4 anos de idade. E o fato aconteceu e eu não entendi por que ele aconteceu. Então, buscando a verdade, o porquê da rejeição em relação à minha mãezinha amada e querida, eu pude encarar essa verdade, mas olha, vou te dizer uma coisa, foi muito, muito, muito de verdade doloroso. E eu lembro, gente, que quando eu fui ver realmente que verdade era essa, eu lembro que eu chorei, mas chorei muito, 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 muito. E ali, nesse choro compulsivo, porque a dor não era da minha mãe, a dor era a minha dor. Então, eu não posso lidar com a dor do outro, sentir o que o outro sente. Há uma verdade por trás das nossas dores. E geralmente essas verdades, elas estão muito relacionadas a 2 pilares da nossa vida, que é a nossa paternidade e a nossa maternidade. E essa verdade, ela tem um início, ela tem um comecinho lá atrás na nossa infância. Então, hoje eu quero te convidar a você realmente enfrentar a verdade sobre você mesmo. Por que isso me incomoda? Por que a atitude de determinadas pessoas me incomodam? Me incomodam por um fato, por algo que eu desconheço e eu preciso descobrir. Ninguém me incomoda, gente. Ninguém te incomoda assim do nada. Tem algo a ser revelado por trás disso. E geralmente, se alguém me incomoda, olha, se eu olho para uma pessoa e essa pessoa me incomoda de alguma coisa emocionalmente, desperta em mim algo emocional que eu não consigo controlar, você tem que olhar de verdade para essa dor. Porque tem algo que te incomoda e que você precisa descobrir o porquê. E geralmente, se eu olho para você e me incomodo com algo que você faz ou que você fala, é porque está revelando uma verdade que eu não quero ver. E aí é preciso, com muita cautela, muito carinho, olhar para essa verdade. Olhar por que isso tem me incomodado. Por que as atitudes da minha mãe me incomodam. Por que as atitudes do meu pai me incomodam. Por que a atitude das pessoas, determinadas atitudes me incomodam. Então é preciso eu e você enfrentarmos essa verdade sobre nós mesmos. E olha, e é muito doloroso, mas tem cura. E a coisa mais saudável que tem é quando nós reconhecemos essa verdade. E com essa verdade nós entramos com a cura emocional. E Deus, meninas e meninos, Deus é o maior interessado em revelar para mim, para você, essa verdade de coisas que nós temos vivido e que a gente não tem concordado, que tem trazido dor, tem trazido tristeza. Deus, ele quer revelar, mas você precisa de verdade querer olhar para essa dor. E enfrentar essa verdade é doloroso, mas é essencial para a cura. Deus, ele deseja te libertar. Libertar dessa mágoa, libertar dessa culpa, libertar dessa dor que tem te machucado, te libertar do julgamento, te libertar da culpa. Ele quer te libertar. Mas você precisa ver, encarar o que há por trás de todas essas dores. Que verdade. E é através dessa verdade que Deus vai trazer à tona tudo e principalmente a graça dele sobre a sua vida. Eu escrevi aqui sobre essa questão, olha só. A verdade é uma aliada poderosa na busca pela felicidade. Ninguém é feliz baseado a sua vida baseada na inverdade, numa mentira. Ninguém é feliz. Só a verdade é que vai trazer a felicidade. A verdade, ela nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com os valores e desejos reais nossos. Quando nós vivemos em harmonia com a nossa verdade interior, encontramos a paz e clareza em meio ao caos da vida. A verdade, ela pode ser desafiadora, mas é também a chave, gente. A verdade é a chave para a nossa liberdade. Não tem segredo.
olha, não é só orar, não é só a oração. Não é só pedir para Deus, sabe, mostrar. Às vezes ele está mostrando, mas a gente não quer enxergar. Porque a verdade, ela é muito dolorosa em relação a mim mesma, em relação a você mesma. É um desafio. Mas se você quer de verdade, efetivamente, ser uma pessoa livre, conheça a verdade sobre você mesma. Conheça a verdade sobre as dores que você tem carregado. E aí sim, você vai efetivamente ser liberta. Você vai ter essa verdade e você vai ser uma pessoa livre. Livre para prosperar, livre para ser uma pessoa abundante, livre para amar, livre para ter relacionamentos saudáveis. Tudo isso vem com a verdade. Mas lembre-se disso, é necessário você encarar essa verdade. É dolorosa, mas é necessário. E eu queria, sabe, deixar um exercício para você. Pega um papel e um lápis aí no momentinho seu e faz o seguinte, olha só. Identifique que padrão emocional você está querendo mudar. Olha, existe o padrão emocional, existe um comportamento. Por que eu julgo tanto as pessoas? O que está por trás disso, dos meus julgamentos? Que verdade tem por trás disso? Então, eu quero que você pegue um papel e você escreva e identifique o padrão emocional, identifique que comportamento você gostaria de mudar. Olha, que comportamento você gostaria de mudar? E vamos supor, eu quero mudar, eu sou uma pessoa que julgo muito as pessoas pelas atitudes que elas têm. Então, assim, por que eu julgo as pessoas? O que isso me afeta? Porque quando eu faço esse tipo de atividade, quando eu reconheço o padrão ou o comportamento que eu tenho, eu descubro uma verdade sobre mim quando eu entendo o porquê que ela me incomoda. Por que me afeta? Por que eu julgo as pessoas? E aí um exemplo, tá? Lá atrás, no passado, na infância, na adolescência, meus pais me julgavam muito. Eu era muito julgada pelas coisas que eu fazia, pelo que eu às vezes deixava de fazer. E aí eu reconheço que isso me lembra as coisas que eu vivi lá atrás. Então, assim, como eu fui muito julgada, então eu acabo julgando também as pessoas. E tem outros padrões de comportamento que a gente desenvolve, que a gente precisa trazer uma verdade sobre esses padrões. Então, eu quero te desafiar você escreva o comportamento ou o padrão emocional que você tem, mas olha, seja verdadeiro, por favor, hein? Não esconda nada de você mesmo não, tá? Senão não resolve problema nenhum. Então, escreva. E ao lado desse comportamento, você vai ter que escrever o porquê que isso te afeta de alguma forma. Se você descobrir o porquê te afeta, com certeza você vai descobrir também a cura para essa questão. Então lembra disso, a verdade ela liberta, mas é preciso encarar essa verdade. Tudo bem? Desse jeito. Então hoje nós falamos sobre a verdade que liberta. E a verdade, olha, e a verdadeira verdade, vamos dizer assim, é o nosso Pai. A verdadeira verdade que Ele quer para mim e para você está disponível. E Ele quer entregar para mim e para você, sabe? A cura, mas é preciso que eu e você, a gente encare o que tem trazido e tem causado dores na nossa vida. E eu espero sinceramente, sabe, que você consiga identificar esses padrões, que você consiga identificar os seus comportamentos e descubra a verdade sobre o que está acontecendo com você. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Alguém vai te ajudar, tá? E aí eu queria, sabe, hoje orar com você nessa manhã para abençoar o seu dia e dizer que a graça do nosso Pai acolhe de verdade toda a verdade sobre mim, ó. Ele acolhe toda a verdade sobre mim e com amor. Ele não julga. Ele sabe como eu sou, como você é. E Ele é um Pai que não nos julga pelas atitudes que a gente comete. E nesse livro, no João 8,12, ali vai ter uma passagem bíblica sobre a mulher adúltera.
em que foi pega no ato de adultério e levaram ela para Jesus julgar, tecer um julgamento sobre a vida dela. Aí sabe uma palavra linda dele, olha, quem não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Pois é. E aí a palavra vai dizer que um por um foi saindo, sabe? E nem ele julgou a mulher, ele só pediu uma coisa para ela: vá e não peques mais. Então, quando você descobrir a verdade sobre as suas dores, sobre o que você tem vivido, que você não está assim satisfeito, não tem trazido felicidade, quando você descobrir, entre com a cura, procure uma ajuda para a cura desses padrões emocionais que você tem vivido. Deus, ele não nos julga pelo que a gente faz. Ele, ao contrário, ele nos dá a graça dele. E aí nessa manhã, sabe, a minha oração ao Senhor é de que ele te revele as áreas em que você precisa de transformação. E eu peço ao Pai que ele me dê e te dê sabedoria para lidar com todas elas. E eu quero, assim, imensamente agradecer você que ficou comigo até agora. Lembrando que hoje nós falamos sobre a verdade que liberta. E que você possa realmente em Cristo encontrar a verdadeira liberdade. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, não é verdade? Então, o passado está no passado. Eu preciso só aprender a como olhar para ele e voltar de novo para o presente. E trazer os ensinamentos de tudo aquilo que a gente viveu e que a gente não precisa repetir. Então, assim, que Deus abençoe você. Um beijo enorme, que esse dia seja um dia de bênção na sua vida. E quero agradecer a cada um que esteve aqui comigo no Devocional, que hoje nós falamos sobre a verdade que liberta. Deus te abençoe.